Impactos da manufatura aditiva nos sistemas produtivos e sua contribuição para a diminuição de resíduos em fabricantes de embalagens plásticas. Trabalho de conclusão de curso do Grupo 1 da turma 43 para o curso de Engenharia de Produção da Univesp, Polo de Charqueada. Os integrantes do grupo 001, turma 43 são Amanda Dias da Silva Bueno, Larissa Fernanda Gomes da Silva, Leonardo Gonzaga dos Santos, Matheus Silva Bueno Cristofoletti, Wesley Sandro dos Santos e William Bueno de Camargo. A manufatura aditiva tem sido objeto de muito estudo e aplicações nesta era da indústria 4.0. Sua importância tem sido cada vez mais notada e a sua possibilidade de aplicação em diversas áreas da fabricação tem se tornado cada vez mais evidente, permitindo alterações nos sistemas produtivos e no desenvolvimento de fabricação de novos produtos, ou mesmo na otimização de processos existentes. O objetivo desse estudo consiste em avaliar os impactos da manufatura aditiva nos sistemas produtivos e destacar suas contribuições para a diminuição de resíduos gerados na indústria de produção de embalagens plásticas, como avaliando e analisando os estudos existentes sobre a manufatura aditiva, evidenciando os impactos da manufatura aditiva nos sistemas produtivos e destacando as diferenças da utilização da manufatura aditiva e da manufatura tradicional, e fazendo uma análise das contribuições da manufatura aditiva para o ramo industrial de produção de embalagens plásticas, com destaque para a redução de resíduos. Uma vez que a manufatura aditiva se faz cada vez mais presente no momento atual da indústria, viu-se a oportunidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, demonstrando seus impactos na indústria e contribuições para a diminuição de resíduos gerados em relação à manufatura tradicional, na produção de embalagens plásticas. Desta forma, a questão levantada para este estudo é: quais os impactos e as contribuições geradas através da substituição da manufatura tradicional pela manufatura aditiva nos sistemas produtivos? Este estudo justifica-se a partir da aceitação de que a manufatura aditiva tem grande contribuição e ampla utilização nos diferentes ramos da indústria. Este estudo é de caráter científico e é classificado como uma pesquisa exploratória qualitativa. Para o desenvolvimento desse trabalho, o embasamento teórico, foram utilizadas pesquisas exploratórias em livros, teses e artigos científicos. Nesse sentido, um conjunto de pesquisas bibliográficas forneceram informações qualitativas para a avaliação da relação da manufatura aditiva com os sistemas produtivos, seus impactos e suas contribuições. A revisão da literatura auxiliou no levantamento de dados e informações sobre o tema, permitindo fazer a coleta de um material bibliográfico que serviram como base para o desenvolvimento desse nosso trabalho. A estratégia de pesquisa utilizada parte de dados já existentes na literatura para o desenvolvimento de hipóteses ou proposições. Após a coleta desses dados e informações, os mesmos foram por nós analisados, discutidos, para que se pudéssemos atingir os objetivos do trabalho e concluir se a manufatura aditiva poderia ser sustentável e utilizada como uma vantagem competitiva. Manufatura aditiva, em termos leigos, é a impressão 3D, uma prototipagem rápida. Inclui o processo de adição de materiais em camadas sequenciais que seguem um modelo de desenho assistido por computador, o CAD. A bibliografia relata a manufatura aditiva como um grupo de tecnologias emergentes que criam objetos tridimensionais a partir de modelos digitais por meio do processo de adição de materiais que podem vir de polímeros, cerâmicas ou mesmo metais. Devido à sua capacidade de produzir peças complexas, a manufatura aditiva pode ser aplicada em diversos campos e para a fabricação de uma variedade de produtos, incluindo peças para a indústria automotiva,
aeroespacial, suprimentos médico-hospitalares, produção de biomateriais, implantes ortopédicos para construção, entre outras atividades. A tecnologia de manufatura aditiva, consiste em 3 etapas básicas, as quais vou descrevê-las agora na sequência. O primeiro, um modelo 3D, ele é elaborado e desenvolvido no computador e convertido num arquivo padrão, já padronizado com formatos e linguagens padrão também, que é a fase digital. Em seguida, a segunda etapa, esse arquivo ele é enviado para a impressora 3D já na produção, onde se inicia a fase de fabricação. Onde, na terceira fase, é adicionado os materiais, camada por camada, na impressora 3D, que essa seria a fase de finalização do produto. Na figura a seguir, conseguimos visualizar bem este processo ao qual estamos nos referindo no trabalho. Há variados métodos de impressão 3D hoje em dia, como a estereolitografia SLA, o PolyJet, a sintetização seletiva a laser SLS, a fusão por feixes de elétrons EBM, a fabricação de objetos laminados LOM, a Laser Engineered Net Shaping LENS, a impressão 3D aglutinante 3DP, o Prometal e o Fused Deposition Modeling FDM. O mais utilizado para a produção de embalagens plásticas é o método FDM. A tabela a seguir mostra uma síntese das principais vantagens e desvantagens de cada método de impressão 3D para a manufatura aditiva. A manufatura aditiva está cada dia ocupando novos lugares na indústria. A possibilidade de utilização desta tecnologia, em substituição à manufatura subtrativa, reduz lead times e gastos com peças, revelando-se uma novidade atrativa para a indústria. Uma vantagem desta forma de fabricação é que qualquer peça pode ser criada usando apenas materiais e uma impressora 3D. Hoje, para produzir objetos moldados por injeção, é preciso fazer moldes de alumínio ou aço que levam semanas para serem preparados e são caros. Uma possível solução para a elaboração de moldes é a utilização de impressão 3D e tecnologias de baixo custo. Esta aplicação para moldes se tornou viável depois que foram feitos uso de materiais com excelente resistência mecânica. A manufatura aditiva, em geral, apresenta pontos principais de vantagens. O primeiro é a produção de peças customizadas e com diferentes formatos. O segundo e principal motivo que a mesma se relaciona com a indústria 4.0 é a redução de custos, de tempo e de material, permitindo uma produção flexível, auxiliando na eficiência e eficácia do processo. Entre suas desvantagens, pode-se destacar custo inicial elevado do equipamento e do material, altos custos de produção e de grande quantidade de peças simples ou objetos grandes, limitação na quantidade de tipos de materiais a serem processados, limitação na estrutura dimensional no tamanho dos produtos, baixa ou limitada resistência e precisão superficial, visto que durante o processamento podem ocorrer falhas e as camadas não se unirem umas às outras de maneira eficiente. A manufatura aditiva não irá substituir a manufatura tradicional. Os dois modelos produtivos podem ser combinados para manter as vantagens da nova tecnologia, permitindo o surgimento de um novo conceito, a manufatura híbrida. A mesma poderá reduzir o custo do produto final, pois o processo será reduzido a um número menor de operações que o processo tradicional. Os processos de fabricação tradicionais levam a impactos ambientais e climáticos, como desperdício de matéria-prima e energia,
superexploração de recursos naturais e descarte excessivo de resíduos industriais. Na manufatura aditiva, normalmente não há geração de resíduos, visto que o processo de fabricação só utiliza o material necessário para a confecção do produto. Nos casos onde ocorrem falhas que inutilizam o produto ou componente impresso, os resíduos da fabricação digital passam por um processo de reciclagem e são misturados com outros materiais para formar novos polímeros ou compósitos. Podemos destacar que a manufatura aditiva contribui para uma menor geração de resíduos durante o processo produtivo, permite a utilização de materiais biodegradáveis para a produção, trazendo inúmeras vantagens para a produção de embalagens plásticas, possibilitando mais liberdade de design e redução de massa, além da customização e produção sob demanda, causando baixo índice de perda e desperdício. Além de operar com agilidade e velocidade, as peças podem ser fabricadas usando tecnologias termoplásticas e fotopolímeros, proporcionando abertura para a criação de protótipos conceituais e funcionais, peças de uso final, ferramentas, equipamentos e muito mais. A manufatura é capaz de reduzir os impactos ambientais, climáticos e econômicos de forma eficaz, reduzindo a exploração dos recursos naturais, que acarreta na economia de matéria-prima e de recursos financeiros, levando diminuição do escoamento de resíduos industriais. É apresentado como resultado um estudo qualitativo buscando demonstrar como a manufatura aditiva pode ser benéfica e efetiva. Nos dias de hoje, em situações, a manufatura tradicional em empresas fabricantes de embalagens plásticas. A tabela a seguir mostra os principais trabalhos acadêmicos que serviram de base para esta pesquisa. Os mesmos tratam, em diferentes cenários, da aplicação da manufatura aditiva para a fabricação de embalagens plásticas e também sobre a geração de resíduos durante o processo produtivo. Levando em consideração que o desperdício de materiais é um gasto extra e excessivo nas organizações, a adoção de impressoras 3D para a confecção de embalagens plásticas se faz necessária para a redução de gastos. E de acordo com a pesquisa bibliográfica que fizemos, é possível evidenciar que esta é uma possível solução para o problema presente nesse trabalho que estamos desenvolvendo, pois é um método que permite inúmeras vantagens para as organizações e também para o meio ambiente, pois permite a redução no uso de recursos naturais, redução de matéria-prima, economia de recursos financeiros, a flexibilidade, além da inovação, uma redução de etapas e também um design mais completo. Os investimentos financeiros se dão na aquisição ou na compra dessas impressoras, no treinamento e especialização de profissionais para operá-las. Porém, visto que os gastos com os desperdícios são muito grandes, o custo-benefício é evidenciado e é superado comparado às vantagens. Para a fabricação de embalagens plásticas, pode-se destacar como vantagens a elaboração de designs completos e moldes a custos reduzidos, se comparando com os moldes produzidos a partir da manufatura tradicional, possibilitando uma menor utilização de tempo para a construção de modelos e produtos finais. Como fatores limitantes estão o custo de matéria-prima e os custos de fabricação, visto que no atual momento da tecnologia a produção em massa ainda não é possível. Porém, existe hoje constantes avanços tecnológicos que apontam para a produção em massa por meio da manufatura aditiva no futuro. A manufatura aditiva tem o potencial de reduzir a quantidade de matéria-prima necessária na cadeia de suprimentos, reduzindo a necessidade de processos de fabricação que consomem muita energia, desperdiçam e poluem, permitindo projetos mais eficientes e flexíveis. A manufatura aditiva proporciona aos termoplásticos utilizados para fazer uso de embalagens plásticas
menos desperdício de material e consumo de energia. Como a maioria das aplicações atuais da manufatura aditiva se concentra na produção customizada, é possível obter a eliminação ou a minimização de desperdício de materiais, reduzir o custo com estoque, visto que não haverá produtos acabados não vendidos. E, além disso, melhorar o fluxo de receita à medida que as mercadorias são pagas antes de serem fabricadas. A manufatura tradicional não deve ser substituída por completo pela manufatura aditiva. A intenção é que esta tecnologia integre o sistema produtivo das organizações, onde sua aplicação seja mais vantajosa, se tornando assim uma tecnologia complementar. As perspectivas para a manufatura aditiva se dão, entre outros segmentos, no âmbito acadêmico, visando a formação de profissionais especializados e o desenvolvimento de novas tecnologias que venham resolver as atuais limitações deste tipo de manufatura. A manufatura aditiva tem demonstrado seu potencial e vem crescendo mais do que a maioria dos outros setores. A tendência é fazer com que a mesma venha a ter aplicações muito mais amplas do que possui atualmente, expandindo o acesso a mais empresas e a novos negócios, visando a melhoria da cadeia logística atual com uma fabricação distribuída. A figura mostra que houve um crescimento financeiro relativamente alto da indústria nos últimos anos por meio do uso da manufatura aditiva, demonstrando que essa tecnologia tem sido cada vez mais adotada por organizações que visam crescimento econômico, competitividade no mercado e consciência ambiental. E a tendência para os próximos 2 anos é de um crescimento ainda maior. A figura demonstra os dados que englobam a cadeia de valor da manufatura aditiva no mercado desde 2015 e com projeção até 2035, demonstrando que essa ferramenta será cada vez mais presente na geração de riqueza no mercado, com destaque para o objetivo do presente trabalho, que são as embalagens plásticas, que na manufatura aditiva se utilizam de polímeros. O objetivo desse estudo foi avaliar os impactos da manufatura aditiva nos sistemas produtivos e destacar suas contribuições para a diminuição de resíduos gerados na indústria de produção de embalagens plásticas, avaliando e analisando os estudos existentes sobre o tema e fornecendo evidências desses impactos, também analisando as contribuições da manufatura aditiva para o ramo industrial de produção de embalagens plásticas, com destaque para a redução de resíduos. A manufatura aditiva deve ser considerada uma realidade para as organizações. A tecnologia, que era vista como algo distante para aplicação nos sistemas produtivos, hoje é algo presente em organizações com resultados satisfatórios, especialmente com a ampla aplicação para a indústria de embalagens plásticas. Deste modo, observou-se que as contribuições geradas através da substituição da manufatura tradicional pela manufatura aditiva nos sistemas produtivos, principalmente para a indústria de embalagens plásticas, geram impactos positivos, tanto financeiramente quanto ecologicamente, pois prevê uma drástica diminuição dos resíduos gerados pelos processos comuns.